Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para comentarmos hoje a prova da Unicamp 2011, segunda fase. Né? Vamos começar o comentário para a questão número 2. Questão número 2 que apresentava, né, como base de análise, né, uma figura mostrando duas vertentes. Na verdade, a mesma vertente, porém em duas situações diferentes. Né? Então aparecia lá a vertente A com a cobertura vegetal original e a vertente B já mostrando essa cobertura tendo sido ocupada pela ação humana, né? Então um certo grau de urbanização. Então essa era a figura colocada para nós, né? A pergunta dividida em dois itens. O item A perguntava como a água da precipitação pode chegar aos rios. Bom, é um básico do ciclo da água, né, pessoal? Como é que a precipitação que vem da atmosfera vai atingir os rios? Então ela pode atingir os rios diretamente. Então, a chuva chegando diretamente ao curso dos rios, ela pode chegar indiretamente. Então, por exemplo, ela vai chegar ao solo, infiltrar, alimentar o lençol freático, também identificado nas duas figuras, e o lençol freático vai alimentar a nascente desses rios. Né? E a outra parte é a água que passa pela cobertura vegetal, que não fica retida nela, que chega ao solo e que escoa superficialmente. Então, diretamente a chuva no rio e indiretamente chegando à superfície, escoando superficialmente ou infiltrando, atingindo o lençol freático e chegando até a nascente do rio. Ok? Na alternativa B, no item B, fala da vertente B, que é a vertente que já apresenta uma área densamente urbanizada, como está indicada na própria pergunta. Ele pede para que a gente diga que alterações na dinâmica da água serão observadas na vertente e no rio. Olha, a partir do momento que há urbanização, você tira a cobertura vegetal. Ao tirar a cobertura vegetal, você aumenta a quantidade de água que chega até a superfície. Porém, essa superfície ela está impermeabilizada pelo concreto, pelo asfalto, pela pavimentação das ruas, das calçadas. Então, chega mais água na superfície, porém, ela infiltra menos, há uma impermeabilização dos solos. Então, na verdade, o que vai ser aí ampliado em relação ao que a gente assinalou ou identificou no item A é o aumento do volume de água escoado superficialmente. Então, você vai ter muito mais água descendo pela superfície, chegando até o rio, e como essa superfície está impermeabilizada, é um volume maior, numa velocidade muito maior. Essa quantidade de água que chega até o rio, muitas vezes, é superior à vazão que o próprio rio apresenta, e a consequência disso é o transbordamento do rio pelo seu leito e a ocorrência das enchentes em áreas próximas aos leitos dos rios. Só um comentário para agregar alguma coisa a essa questão. Praticamente ela descreve todos os fenômenos que ocorreram, todas as tragédias que aconteceram final de 2009 para início de 2010 e agora, no início de 2011, na região do Rio de Janeiro, ano passado no litoral, em Angra dos Reis, esse ano na região serrana. Ok? Então, questão número 2, abordagem básica da dinâmica do ciclo da água. Ok? A questão seguinte que nós vamos comentar é a questão de número 4, uma questão de conceitos bem básicos mesmo, de geologia, formação de rochas magmáticas, sedimentares, metamórficas. E a letra A já vai direto nisso, sem muito rodeio, sem muita introdução. Ela pede que nós digamos quais são os processos de formação das rochas metamórficas. Gente, só para lembrar, colocar isso numa sequência coerente. A gente sabe que a rocha magmática é a solidificação do magma, que a sedimentar é formada de resto de outras rochas. E a metamórfica que ele está pedindo, o que ela é? Ela resulta da transformação das outras. Então, o próprio nome, metamórfica, metamorfose, transformação, implica que exista um outro tipo de rocha. E aí sim, já entrando na pergunta, quais são os processos que formam a metamórfica? Processos de alteração de rochas anteriores, através de aumento de pressão e de temperatura. Pressão, acúmulo de toneladas de sedimento, as rochas nas partes mais profundas sofrem com essa pressão e têm a sua estrutura molecular alterada. Outra possibilidade, essas rochas entram em contato, ou mais profundas, entram em contato com o manto. O calor do manto vai também gerar uma transformação pelo aumento da temperatura.
Então, basicamente, era só lembrar disso, da pressão e da temperatura alterando rochas já pré-existentes. Tá ok? A alternativa B já passava para uma outra abordagem, né? Especificava a região sul do Brasil, lembrava que nessa região ocorre a produção de carvão mineral no país, né? Todos nós sabemos, é uma produção de um carvão de baixa qualidade, que é extraído de rochas sedimentares do período carbonífero. Bom, até aí ele está descrevendo o processo e localizando a região. Ele quer saber que condições ambientais permitiram a acumulação de material orgânico. Então, esse material orgânico o que é? São galhos, troncos, folhas, folhagens, que vão cair na superfície em um ambiente normalmente formado por lagos, lagoas rasos, um ambiente pantanoso, onde essa matéria orgânica vai cair e se acumular lentamente no decorrer de milhares e milhões de anos, né? E ele complementava a pergunta que processos levaram à posterior formação do carvão. Ora, essa matéria orgânica que se acumula num ambiente pantanoso, raso, vai ser recoberta por sedimentos. Esses sedimentos vão pressionar toda essa matéria orgânica e ela irá se transformar no que a gente conhece hoje como carvão mineral. Utilizado na indústria siderúrgica, utilizado como fonte de energia, tá ok? Esse era o processo simples, né? Aliás, uma abordagem que permeou a prova inteira, uma abordagem básica de processo de formação. Tudo bem? E a nossa última questão a ser comentada é a questão de número 9, né? Mudando agora drasticamente de assunto, né? Agora a gente vai para a análise de uma tabela. Vocês podem ver aí uma tabela que mostra a distribuição demográfica, né, de municípios no estado de São Paulo. Tá? Aquilo que a gente sempre costuma dizer, antes de você olhar e tentar entender e pegar todas as informações de uma tabela, veja primeiro a pergunta. Tá? Muitas das informações contidas nessa tabela, de repente, não fazem parte das abordagens. Então, com calma. Né? Dê uma passada de olho, ver o que ele mostra e tal, mas o que seria importante fazer era dividir, né, o que é ano de 1970 e o que é ano de ano 2000. Fatalmente, ele vai pedir uma comparação desses dois períodos. Né? Então, na alternativa A, ele fala o seguinte, né, que na tabela só tem um município com 2 milhões de habitantes, que é o município de São Paulo. Seja em 1970 ou em 2000, é o único município nesse nível de população. Ele pede para que a gente analise sucintamente, então sem grandes aprofundamentos nessa análise, a sua evolução demográfica, comparando o ano de 70 com o ano 2000, que era óbvio, né, numa tabela assim. Bom, então, duas coisas que a gente pode fazer, pessoal. Em 1970, a população do município de São Paulo tinha algo em torno de 5 milhões e 900 mil habitantes. 30 anos após, ela passa a ter 10 milhões e 500 mil habitantes. Quase que dobra, né? Ela quase dobra. Então, a gente percebe um crescimento populacional significativo. Porém, quando nós olhamos o percentual da população em relação ao total, a gente nota que em 1970, esse percentual era de 33,3%. E em 2000, ele é de 28,2%. Tá? Qual que é a relação que a gente deve estabelecer aí? Houve um aumento muito grande da população, quase o dobro. Porém, em relação ao total da população, houve uma redução. Então, tem gente, existem outros municípios que estão crescendo mais que o município de São Paulo em nível percentual. Quando a gente olha o item B, nós vamos dar de cara com essa abordagem. Né? Ele pede para que a gente olhe agora para duas faixas, né? Para os municípios entre 100 e 500 mil habitantes. Tá? A gente tem lá na tabela de 100 a 250 e de 250 a 500 mil. Ele pede para que a gente olhe as duas juntas. Tá? Ele ainda fala as duas classes de tamanho. E pede quais são os fatores causadores do crescimento expressivo do número dessas cidades. Então, peraí. Cidades com até 500 mil habitantes, por volta disso, cidades médias. O que a gente sabe das cidades médias? Um processo que vem ocorrendo já desde o final do século XX, que vai se estendendo para esse início do século XXI. O crescimento populacional das cidades médias. Provocado por o quê mesmo? Né? Indústria que vai fugindo do centro da grande metrópole e vai se instalando nessas cidades que oferecem melhores condições para a própria atividade industrial.
e, consequentemente, atraem a população. Tá? Então, fechando na pergunta, quais os principais fatores desse crescimento? Tá? É a dispersão industrial, esses municípios atraindo empresas para suas localidades e a população indo atrás, se deslocando agora para essas cidades que passam a atrair mais do que o município de São Paulo. Tá? Então, São Paulo ainda é o maior, mas o ritmo de crescimento, né, foi maior nesses municípios na faixa entre 100 e 500 mil nas cidades médias. Tá? Outro fator bem destacado porque já há alguns anos, há algumas décadas, esse fenômeno foi identificado e vem se acentuando a cada ano. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, a prova trabalhou questões dentro do programa do ensino médio, questões trabalhadas em sala de aula, tá? Sem a necessidade de um aprofundamento muito grande, e acho que vocês tiveram todas as condições de realizar uma prova, né, dentro do que os examinadores da Unicamp estavam esperando. Tá ok, pessoal? Boa sorte para vocês e até mais.